Que bom estarmos juntos, né? Eu quero te convidar para o Evangelho de Marcos. A gente está meditando especialmente no Evangelho de Marcos. E nós vamos para o capítulo 11, versículo 12. Eu dei uma mudada, viu, pessoal, do tema aí. Eu dei uma mexida aqui e tal. E hoje o tema é Jesus pistola. De vez em quando Jesus fica pistola, gente. Hoje é Jesus pistola. É sério isso, porque há uma perspectiva que eu gosto muito a respeito de um Jesus muito bonzinho, muito passivo, muito de boa, muito pacificador, muito amoroso. E, de fato, esse é um elemento muito forte da vida de Jesus, né? Em boa parte da sua vida ministerial, aquilo que a gente vê revelado na Escritura, são aspectos mais acolhedores do ministério de Jesus, da vida dele. Mas ele não foi assim o tempo todo. Ele não foi assim todo dia, toda hora, nem com todas as pessoas. E aí a gente vai para Marcos, no capítulo 11, versículo 12, para a gente ver quando Jesus ficou pistola, por que ele ficou pistola, e para você refletir se ele está pistola com você ou não. Então, bora lá. Marcos, capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Chegando a Jerusalém, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando no templo. Derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitiam que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. Eles os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar formas de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada do seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem pela figueira seca, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se disso, disse a Jesus: Rabi, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. E respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e se atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, acontecerá o que diz, e assim será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em seu coração, creiam que receberão, e assim sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Vamos orar de novo? Senhor, nós confiamos no Teu Santo Espírito, na Tua bondade, na Tua justiça, e clamamos que o Senhor continue falando conosco. Amém. Jesus ficou pistola em alguns momentos. O que está acontecendo aqui? Jesus está avançando para a sua reta final de ministério. O livro de Marcos é um livro mais curto dos evangelhos, e ele é muito focado na realidade da cruz. Então, a maior parte do livro de Marcos trata da última semana de Jesus, por exemplo.
Aqui são os últimos dias do ministério de Jesus, da vida de Jesus encarnado. Aqui talvez seja 2 semanas antes de Jesus morrer, possivelmente. Esse momento. Que ele vai novamente para Jerusalém. E aí, quando ele chega lá em Jerusalém, já tinha acontecido muita coisa. Na verdade, essa é a última semana, porque já tinha acontecido aqui o domingo de Ramos. O domingo da entrada triunfal é o domingo anterior ao domingo da ressurreição. Então, na verdade, são os últimos dias, não são os últimos 15 dias, provavelmente são os últimos 5 dias. E Jesus chega em Jerusalém ovacionado pela multidão. Aquele grito, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Era o grito da multidão em torno de Jesus. Jesus já estava popular, Jesus já estava cheio de seguidores. Jesus já estava sendo aclamado como alguém muito especial. Porque ele já tinha curado cego, porque ele já tinha curado coxo, porque ele já tinha expulsado o demônio, porque ele já tinha multiplicado pães e peixes, porque ele tinha feito uma série de coisas. E isso movimentou as pessoas para vê-lo. E aqui está chegando a Páscoa, está chegando o grande momento, a grande festa do judaísmo, que depois vai ser também um grande momento para nós cristãos. Mas até então, o contexto todo aqui é judaico. Os judeus, naquela época, já viviam espalhados, não só ali em Israel, mas viviam espalhados pelo mundo. Mas migravam para Israel, iam para Israel para celebrar a Páscoa, para aquele momento especial. Você sabe que a Páscoa é o símbolo da libertação do povo lá da escravidão do Egito. Páscoa significa passagem, passar. E naquele caso deles, passar da escravidão para a liberdade. Pesach, Páscoa, passagem. Era esse o sentido. E a celebração, então, era muito importante. Só que, às vezes, as coisas vão ficando na nossa vida por tradição, e não pelo sentido profundo do que aquilo representa e é. É interessante os símbolos da Páscoa. A gente vai falar mais disso mais adiante no domingo de Páscoa. Mas você sabe que na celebração da Páscoa tem o cordeiro, a carne, representa, o sustento, a fartura. O sangue do cordeiro é derramado, representando o perdão dos pecados, mas também a morte de um ser, porque o salário do pecado é sempre a morte. Os pães sem fermento, não dava tempo de esperar a massa fermentar, tinham que sair rápido do Egito. Mas tinha também, e ainda hoje nas celebrações de Páscoa judaica, ervas amargas. Era preciso se lembrar que os dias de escravidão foram difíceis. A vida sempre traz um amargo. Não dá para passar pela vida sem comer uma folhinha mais amarga. Não tem como. Impossível. Esse é o contexto. E Jesus vai na direção de Jerusalém e tem fome. Tem fome. E naquele tempo, e inclusive estava previsto na lei, qualquer pessoa com fome poderia passar por qualquer plantação e comer do que tivesse ali. Podia comer do que estivesse nas árvores, no pé, e podia levar do que estivesse caído no chão. Você não podia colher e levar para si. Você podia colher e comer no local, matar sua fome. Está previsto na lei, lá no Levítico. E você podia colher do que tivesse no chão. Boaz faz isso lá no livro de Ruth, dizendo, deixa mais espigas no chão para ela recolher. Porque o que caísse no chão era para os viajantes, era para os pobres, era para os andarilhos do caminho. E Jesus vê a figueira, fala, bom, vou comer um figo, tô com fome. Vê as folhas, bonita a figueira, quando chega perto, sem nenhum fruto, não tem nada.
só tem folha. Ela está bonita, ela está absorvendo a alimentação do solo, ela está absorvendo água, ela está absorvendo o sol, mas ela não está produzindo nada. Ela não está dando fruto nenhum. Jesus fica pistola e fala: você não está dando fruto agora? Pois você não vai dar fruto nunca mais. A figueira seca. É lógico que a vida e o ministério de Jesus não é uma série de eventos aleatórios. Havia propósito, sentido, ensino em tudo que acontecia. E mais tarde vai se ter a interpretação de que a figueira era um dos símbolos de Israel, se não o próprio Israel. Cheio de folhagens, cheio de religiosidade, cheio de costumes, cheio de regras, cheios de leis, cheios de aparência, mas sem um fruto sequer. Jesus fica pistola. Jesus fica pistola com uma vida que só tem folha e não tem fruto. Jesus fica uma pistola com uma pessoa que só quer para si, que só quer receber, mas não tem nada para dar. Jesus fica pistola com a improdutividade. Parece uma coisa meio capitalista falar disso, né? Mas nesse aspecto, você come, você bebe, você respira, você veste, você recebe bênçãos, pessoas te ajudam, Deus te abençoa, e você não faz nada, e você não retribui em nada, e você não corresponde ao amor de Deus, ou ao amor das pessoas, ou à graça, ou às bênçãos de Deus, em nada. Você pode se tornar uma figueira sem frutos. Ah, mas eu faço orações todos os dias. Ok. Ah, mas olha só, eu não roubo, não mato, não fumo, não bebo. Tá, mas o que mais? O que mais? Quais são os seus frutos? Quais são os resultados da sua vida? Alguém que se aproxima de você pode se alimentar daquilo que você tem para oferecer? E o que você tem oferecido? Alguém que olha a sua vida pode se inspirar. Alguém pode ser servido pelo seu trabalho, pelo seu dom, pelos seus talentos. Isso pode ser considerado um fruto. Isso pode ser considerado um resultado da sua vida. E Jesus fica pistola com gente sem fruto. Gente que a vida não gera nada. Por outro lado, quando ele entra no templo, ele já estava pistola com a figueira. Aí ele entra no templo e vê um monte de gente vendendo o animal. Olha só o contexto. As pessoas moravam distantes, muitas, de Jerusalém. Iam para Jerusalém para a Páscoa. Mas para participar do culto no templo, você tinha que oferecer um sacrifício. O sacrifício era obrigatório para a participação no culto. Você só se aproximava de Deus mediante um sangue derramado. Então, as pessoas não podiam levar o seu gado dias de viagem. O que as pessoas faziam? Levavam dinheiro e os comerciantes vendiam os animais para o sacrifício dentro do templo. Era uma compra obrigatória. Sabe o pão de queijo no aeroporto? Era isso. Super faturado, mas você não tem muita opção. Você fala assim,
Vou comer aqui e vou passar fome. Essas companhias aéreas não dá mais nada, não dá nem água algumas. Eu viajei para a Colômbia na Avianca. Alô, Avianca. Meu Deus, é sério, eu pedi um cafezinho. A moça falou, $6. Eu falei, deixa quieto, moça. Dá uma água mesmo, vai. Dá uma água. A água também está cobrando? É bravo. E eram os caras, porque você não tinha opção, você tinha que oferecer um sacrifício. Na lei tinha previsão que se você não pudesse oferecer um animal grande, você podia oferecer um animal pequeno. Você podia oferecer até um passarinho em sacrifício. Uma rolinha, uma pomba. Havia uma previsão para os mais pobres oferecerem algo menor. Só que os caras estavam fazendo disso um grande negócio. Forçando a barra, colocando os preços lá em cima e dizendo, esse pessoal veio de longe. Não conhece Jerusalém, não é da cidade, aqui é a cidade grande, ele está vindo lá do interior da roça. Vamos colocar o preço lá em cima. Ele vai ter que comprar, ele vai ter que oferecer o sacrifício, já chegou aqui, senão ele não participa do culto. E aí, esse é o ponto. Então, algumas igrejas, eles pegaram esse texto e disseram assim, nossa, nós não podemos ter uma livraria na igreja, porque vai ser venda dentro do templo e Jesus condena. Nós não podemos ter um bazar aqui na igreja porque vai ser venda no templo e Jesus condena. Não. Jesus não estava condenando o trabalho comercial. Jesus estava condenando a exploração, o superfaturamento. Aproveitar das situações das pessoas que vinham de longe e quando chegavam ali tinham que comprar. E aí iam comprar pelo preço superfaturado. E aí é a cena, de novo, de Jesus pistola. Na outra narrativa fala que ele pega lá uma espécie de chicote. E não diz que ele bateu nas pessoas, mas diz que ele saiu derrubando mesa e cadeira para todo lado. Ele dizendo, olha, isso aqui, quando foi construído para ser uma casa de oração. Foi construído como um espaço para as pessoas encontrarem com Deus e falarem com Deus e ouvirem a Deus. E vocês estão fazendo desse lugar um covil de ladrões, sim. Ladrão não é só quem pega do outro na mão grande. Ladrão é quem explora, é quem engana, 171. Nós estamos vendo aí os escândalos do Banco Master. Nós estamos vendo os pastores envolvidos nesses escândalos. E Jesus não está pistola com isso, vocês acham? Com esses enganos, com essa enrolação, com esse esquema, que está envolvendo direita, que está envolvendo esquerda, que está envolvendo juiz, que está envolvendo pastor. E à medida que tiver mais delação, a gente vai ter mais gente enroscada, enrolada nesse negócio. De onde vem toda essa prosperidade, toda essa riqueza, todo esse luxo? De exploração, de enganação, de esquema, de fraude. Você entendeu? E aí Jesus quebra tudo lá mesmo, derruba tudo, acaba com tudo. E a gente precisa olhar para a Bíblia, e para esse texto nesse caso, e olhar para a nossa vida. E dizer, se Jesus chegar aqui na minha casa, ou se Jesus chegar aqui na nossa igreja, ele vai chegar aqui feliz e vai dizer, bora cultuar o Senhor juntos? Ou vai chegar aqui metendo o pé nas nossas cadeiras, no nosso som, e dizendo, ó, vocês são um bando de hipócritas. Vocês são um bando de folgados. Vocês são um bando de gente que não dá fruto nenhum, que é só uma folhagem, que é só uma aparência, porque o coração de vocês está longe. O texto de Isaías, né? Louvam a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Entende? A gente tem que levar a sério esse negócio de seguir a Jesus e se perguntar onde é que a gente está nessa história. Os discípulos estavam ali, ó, do lado de Jesus. De vez em quando eles tomavam as broncas também. Mas ainda eles estavam ali no segmento de Jesus.
Não tem. Quando Jesus fala assim, ó, minha carne vai ser comida, o meu sangue vai ser bebida. E aí tem um pessoal que já começa a ir embora. E o Pedro fala, Senhor, o Senhor está sendo muito duro agora, o pessoal está começando a vazar, ó. A igreja está começando a ficar vazia. E Jesus dá uma bronca, Jesus fala assim, você quer ir também? Pode ir. Você não está suportando o que eu estou falando? Você não está suportando? Então, nós não podemos ser crianças mimadas. Nós precisamos ser adultos. E ser adulto é também ser cobrado. Ser adulto é também ser criticado. Ser adulto é também oferecer o resultado e o fruto do trabalho. E dizer, está aqui, ó. Está aqui o meu trabalho. Está aqui o meu trabalho materialmente falando. Está aqui o meu trabalho espiritualmente falando. Está aqui. Eu estou entregando ao Senhor. É muito sério isso. Quando Jesus fala lá a parábola dos talentos, tem a mesma lógica dos frutos. Distribui os talentos. O diligente, o trabalhador, negocia os talentos, multiplica. O preguiçoso, o medroso, enterra os talentos. Jesus volta e fala, e aí? E agora? Vamos prestar conta aí. O que você fez com o que eu te dei? Ah, eu não fiz nada. Eu só enterrei. Servo inútil. Devia ter deixado pelo menos com os banqueiros. Ia render alguma coisa. Na sua mão não rende nada. Na sua mão não dá resultado. Na sua mão você põe a mão e o negócio, ao invés de ir para frente, vai para trás. E aí Jesus segue, porque no texto, e na conexão desse texto, há uma questão de que eles querem matar Jesus e Jesus sai da cidade novamente. E depois eles passam pela figueira. Provavelmente Jesus ficou entre Betânia, que era a casa onde morava Lázaro, eram uns 10 quilômetros de Jerusalém. E provavelmente ele ia para Jerusalém, mas nem ficava em Jerusalém, ficava em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, seus amigos. E aí ele sai de Jerusalém para Betânia, a figueira estava nesse trajeto. Os discípulos ficam atemorizados, eu acredito. Senhor, o Senhor amaldiçoou a figueira secou mesmo. Eu tento imaginar Jesus dizendo assim, vocês acham que eu estava brincando? Vocês acham que eu amaldiçoei assim de brincadeirinha? Eu falei sério com a figueira. E a figueira secou, da raiz até as folhas. E aí Jesus diz, olha, se vocês tiverem fé, vocês poderão fazer o mesmo. Vocês poderão pedir coisas a Deus, e Deus poderá conceder a vocês coisas extraordinárias. Mas vocês precisam ter fé. Porque sabe o que deixa Deus pistola também? Falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus fala que quem quer se aproximar de Deus, tem que se aproximar com confiança. De que Ele é Deus. E de que Ele está ali. Te escutando, te vendo, te abençoando. Há aqui um momento anterior em que Jesus dá uma bronca nos discípulos, porque os discípulos tentam expulsar o demônio de um menino e não conseguem. E Jesus fala, vocês não têm fé. E além de não ter fé, vocês não oram e não jejuam, porque tem casta de demônio que só vai sair com jejum e oração. Vocês não têm fé, vocês são indisciplinados espiritualmente. Vocês não oram, vocês não jejuam. É por isso que a vida de vocês não tem a força e o vigor espiritual que deveriam. Vocês não oram, vocês não jejuam. Pesquisas apontam e falam que 11% dos cristãos já leram a Bíblia inteira. 11%.
Essa mesma pesquisa diz que cerca de 30% dos cristãos leem a Bíblia cotidianamente. O resto vive de versículos soltos, frases de efeito e louvor de autoajuda. E Jesus fica pistola com isso. Agora, eu tenho que confessar a vocês, eu não sou o sujeito também, assim, super disciplinado. Eu não sou um sujeito de uma grande fé, não. Aliás, eu sou bem medroso para algumas coisas. As minhas crises de ansiedade são crises de medo. Do futuro, do que vai acontecer, de como é que eu vou pagar minhas contas. E eu sei que isso é um elemento patológico. Eu tomo um remédio. Mas eu sei que tem um elemento aí da minha falta de fé. Mesmo tendo experimentado muitas bênçãos de Deus. Eu lembro quando eu queria fazer faculdade de teologia e não tinha dinheiro, nem emprego. Pois Deus abriu a porta de emprego no primeiro dia de aula da faculdade. Eu comecei no trabalho no dia do começo da faculdade. Era uma portinha estreita, mas era uma porta. Porque eu ganhava 550 e a faculdade custava 525. Tinha R$25 para comer, um mês. Aí eu fui morar na casa da minha tia, na Vila Guilherme, da Daisy. E sobreviver do Vale Refeição. Mas Deus providenciou. Dali um mês, eu recebo uma ligação. Dá o número da sua conta aí que tem uma família que quer te ajudar. Começou a entrar umas ofertas lá, de uma família X que nunca se identificaram para mim. Deus abriu na porta. Outro dia eu estava almoçando lá onde eu trabalhava, era uma igreja. Chegou um envelope em branco. Uma oferta. Depois eu ia chorar as pitangas lá, pro Anderson e pro Gerson lá na faculdade. Aí ganhava um descontinho. E o tempo todo Deus sustentando. Quando eu fui casar, meu Deus, eu queria uma casa. Ansioso por uma casa. Mas não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí minha esposa achou um apartamento. Eu falei, não vai dar certo isso. Aí, fomos lá levar os documentos na Caixa. A Caixa disse para nós, vocês podem financiar 90%. Olha só, que época, hein? Mas eu não tinha nem os 10% da entrada. Aí liguei para meus pais. Vocês não querem dar um presente de casamento para a gente? Qual? 10% da entrada do apartamento. Aí disseram, também a gente não tem. Mas se você arrumar um dinheiro emprestado, a gente paga. Aí eu falei, opa, já tem mais ou menos. Aí vamos ligar para o cunhado. Pega um dinheiro emprestado aí para nós na Vale do Rio Doce, ele trabalha na Vale. Aí ele conseguiu o dinheiro emprestado lá. Aí os meus pais pagaram aquele empréstimo naquele primeiro ano nosso. A gente comprou o apartamento com 10% de entrada. Emprestado os 90% do banco, emprestado mais os 10% da família. E Deus abençoou. Esse ano passado, precisava colocar meu filho numa escola particular, porque a pública era só meio período, e a gente sem dinheiro. Vamos procurar uma escola. Achamos uma escola cristã em Barueri. Falei, Deus, não tenho dinheiro não, e agora? Aí a Cris, vamos lá. E a Cris tem mais fé do que eu, né? Então a Cris... Aí eu falei, não vai dar certo isso que nós vamos fazer lá, não tem dinheiro para pagar a escola. Vamos lá conhecer a escola? Vamos, aí vamos conhecer a escola. Aí a diretora, não, que a escola, papapá, tem não sei o quê, tem educação cristã. Aí eu falei, tem educação cristã? Tem, interessante. Quem é o professor de educação cristã? Aí ela falou, a diretora, ela falou, sou eu que dou aula, mas, sabe, tá até difícil para mim, que eu estou com muita coisa. Eu falei, então, agora a senhora tem um professor de educação cristã, eu sou professor. Aí a mulher me deu o trabalho, eu vou lá uma manhã por semana, e o Estevão tem a bolsa integral da escola.
Ou seja, Deus sempre esteve. Deus sempre amparou. Quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus, agora a igreja acabou, né? Saí mandando currículo desesperadamente. A minha falta de fé. Porque Deus nos sustentou, Deus me sustentou. Na nossa história de igreja, irmãos, a gente passa uns sufocos financeiros aí, né? Mas a gente nunca atrasou uma conta. A igreja nunca atrasou meu sustento. A gente nunca atrasou o aluguel, a gente nunca atrasou a água, a gente nunca atrasou a luz. Deus sempre nos sustentou. Mas eu sinto, às vezes, que Deus fica meio pistola com a minha falta de fé. Porque eu continuo morrendo de medo em alguns momentos. Eu continuo cheio de receios, cheio de travas. Meu Deus, como é que vai ser o mês que vem? Como é que vai ser o ano que vem? Quando é que vai ser a vida do meu filho? Quando a Cris ficou grávida, eu tive uma crise de ansiedade. Agora a gente comprou um apartamento, a gente vendeu o apartamento do Brás, comprou um em Barueri, e veio uma nova crise de ansiedade. De medo, meu Deus, como é que isso vai ser? Mas Deus tem sustentado. E no texto aqui anterior, daquele homem que levou o filho para Jesus expulsar os demônios e que os discípulos não conseguiriam expulsar, ele fala uma frase que, nesse momento, eu me sinto mais parecido com aqueles homens do que com os discípulos de Jesus. Porque ele diz, Senhor, me ajuda na minha fé. Essa é uma oração muito legítima, que talvez você tenha que fazer. Senhor, me ajuda na minha fé. A minha fé está fraca. A minha fé não está muito boa. Porque, sabe quem é a figueira cheia de folhas? É quem quer manter a pose e a aparência. E tem gente que quer manter a pose e a aparência até diante de Deus. Esse aí é perigoso, porque se Jesus se encher dele, manda ele para longe. Mas quando a gente chega e fala, Deus, estou quebrado. Estou com medo. A minha vida não é o que deveria ser, eu sei. Mas me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda no meu pouco fruto. O fruto que eu estou dando acho que está meio azedo. Está meio ruim, está meio verde. Me ajuda. Me ajuda. Aí é onde entra a graça de Deus. Aí é onde entra a misericórdia de Deus. Aí é onde entra a bondade de Deus. Quando a gente se humilha debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia fala que Ele nos exalta. Quando a gente se coloca debaixo da potente mão de Deus. E as melhores pessoas são as pessoas que nos colocam nesse lugar. Que nos ensina a nos humilhar. Eu lembro de um mentor, e a gente falando da vida, das tentações e não sei o quê. O Osmar Ludovico, ele ouviu, a gente terminou de falar, ele falou, quando vocês se converterem vai melhorar. O problema é que vocês não se converteram direito ainda. A quem ficaria muito ofendido com isso, né? Meu Deus, ele está dizendo que eu não sou convertido? É isso mesmo. E como foi importante ouvir aquilo para buscar me converter. Para buscar, de fato, ser transformado por Deus. Para buscar, de fato, me tornar uma outra pessoa. Então, é importante considerar se Jesus está pistola com a gente ou não. E sabe qual a boa notícia? É que em Hebreus fala que o Senhor disciplina a quem Ele tem como filhos. Porque os bastardos não são disciplinados. Você não sai disciplinando as crianças na rua. Você não sai disciplinando o filho dos outros. Você disciplina o seu filho. E você faz isso por amor. Né?
É assim. Deus disciplina filhos. Quando você não disciplina, é porque você não tem nada a ver com aquela pessoa. Você não vai se meter, você fala, eu vou me meter na vida dela? Não tenho nada a ver com ela. Nem gosto dela. Deixa ela lá. Mas a Bíblia fala que a disciplina é um gesto de amor. Se a gente ama, a gente disciplina. Se Deus nos ama, Deus nos disciplina. Como um pai disciplina seus filhos. É assim. Então, nessa jornada do rei na cruz, a cruz tem a ver com examinar a nossa vida e ver se Jesus está sorrindo para a gente ou se ele está pistola com a gente. Examinar a nossa própria vida com seriedade. O texto da ceia, que não precisa ser usado só na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a sua vida, a sua jornada de homem de Deus, de mulher de Deus. Examine a sua vida como discípulo, como discípula de Jesus. E veja onde é que você está. Caia de joelhos, dizendo, Deus, me ajuda. Me ajuda na minha fé. Me ajuda a vencer meus pecados. Me ajuda a vencer a minha indolência. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Me ajuda a vencer a minha desconfiança. Me ajuda a vencer meus medos. Me ajuda a vencer as minhas tentações. Me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor para vencer, para atravessar, para passar pelo que eu estou passando. Me ajuda. E aí sim, a Bíblia fala que Ele é misericordioso. Que Ele não despede o pobre de mãos vazias. Que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Que o Senhor cuide de nós. Para aí sim nós sermos figueiras que produz fruto. Que aí sim a nossa vida seja uma vida de oração. Que aí sim nós sejamos pessoas de fé. E por conta da nossa fé, a nossa vida é diferente do que era antes da fé. E é diferente da vida das pessoas que não têm fé. Não porque nós vamos vencer tudo a todo tempo ou a todo custo. Mas porque nós estaremos confiantes cada dia, lutando, perseverando, nos mantendo íntegros diante de Deus e das pessoas, porque temos fé de que Deus vai nos honrar, cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, Deus vai cuidar da gente, e nós temos fé nisso. E você pode servir, você pode trabalhar, você pode se engajar, confiante de que Deus cuida de nós, de que Deus sustenta a nossa vida, de que Deus sustenta a nossa casa. É Ele que dá o que nós precisamos. É Ele. E Ele dá mesmo. Ele sustenta mesmo. Teria várias histórias minhas para contar. E eu sei que você teria as suas para contar. Do como Deus te sustentou e te sustenta até aqui. Vamos seguir firmes, confiantes nele. Amém? Você pode ficar de pé. Jesus, desculpa, Senhor. Perdoa a gente. Perdoa o nosso não fruto. Perdoa o nosso mau fruto. Perdoa se nós estamos desperdiçando a nossa vida. Perdoa se nós estamos sendo indolentes, inconsequentes. Perdoa se nós não temos fé o suficiente. Perdoa se os nossos pecados têm nos dominado.
se nós temos caído em diversas tentações. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude a viver para a Tua glória. Nos ajude a dar bons frutos e frutos que permaneçam para sempre. Nos ajude a ser pessoas de fé e a nossa fé seja um marco transformador de fato. Nesse nosso país que tem tanta fé aparente, mas parece que tão pouca fé prática, viva, transformadora. Nos ajuda, Senhor, nos converte. No nome de Jesus, para a Tua glória, para a gente viver essa Páscoa, pertinho do Senhor, pertinho da cruz do Senhor, em nome de Jesus.